A ansiedade, ela se tornou uma das maiores dores do nosso tempo. A mente acelerada, o medo do futuro, a preocupação excessiva. Tudo isso tem adoecido milhares de pessoas. Mas existe um caminho para vencer esse ciclo: fé, foco e consciência. A Sagrada Escritura já falava sobre isso muito antes da ciência moderna. Ela traz princípios de equilíbrio emocional que continua válido até o dia de hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar: como transformar medo em força, ansiedade em clareza e preocupação em confiança. Por que a ansiedade ela nasce? A ansiedade geralmente ela nasce de 3 raízes. Primeiro, medo do futuro. O que vai acontecer amanhã? Será que vai dar certo? Quando tentamos controlar o que ainda não existe, nós criamos um sofrimento antecipado. O livro milenar diz assim, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus não estava dizendo para sermos irresponsáveis, mas para viver um dia de cada vez. Segundo, traumas e experiências passadas. Coisas que nós vivemos, ouvimos ou sentimos nos marcaram. E qualquer situação parecida desperta medo. A mente cria memórias emocionais que tentam nos proteger, mas às vezes nos aprisionam. E terceiro, imaginação negativa. A mente ansiosa, ela cria cenários que nem aconteceram. É como sofrer antes do tempo. Lá no livro milenar diz assim, olha, assim como o homem pensa, assim ele é. O que você alimenta na sua mente, pessoal, o seu comportamento, emoção e realidade, é nisso que se transforma o pensamento. Agora, quando o medo cresce, ele vira ansiedade. O medo não tratado, ele se transforma em alerta constante. E o corpo ele entra em modo de fuga, da taquicardia, falta de ar, suor, pensamentos acelerados, sensação de perda de controle da situação. É o famoso ataque de ansiedade, né? A ciência explica isso, a Bíblia também. Fala assim, olha, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de você. Deus ele sabe que a mente humana sozinha, ela não aguenta o peso do amanhã. O que a Bíblia ensina sobre a ansiedade? Lá no livro milenar, fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem tudo a Deus em oração. Isso não é só espiritualidade, é inteligência emocional. Transforme preocupação em oração. Se você não pode controlar, então entregue. Se pode, foque no que depende de você. Lá no livro milenar diz assim também, olha, não se preocupe com a vida, não se preocupe com amanhã, nem com o que há vez de comer, nem com o que há vez de vestir. Por quê? Porque a preocupação não muda nada, apenas rouba energia. E Jesus, ele faz uma pergunta direta. Quem de vocês pode acrescentar 1 centímetro à sua vida com preocupação? Ou seja, preocupação não resolve, mas ação, sim. Ansiedade é falta de foco. Quando você pensa em 20 coisas ao mesmo tempo, a sua mente ela entra em colapso. O ansioso ele está sempre no e se der errado? E se eu não conseguir? E se faltar algo? A fé, ela muda essa pergunta completamente. Ela faz assim, olha, e se der certo? E se Deus estiver preparando algo maior? E se isso for uma fase? Fé não anula esforço. Fé dá direção ao seu esforço. E como vencer a ansiedade com fé e foco? Aqui entram as estratégias práticas. Preste atenção. 1. Respire o presente. Ou seja, ansiedade é excesso do quê? De futuro. Depressão é excesso de passado. Paz é a presença. Jesus ele viveu agora, por isso ele tinha paz. Faz um exercício, olha, 3 minutos respirando profundamente e repetindo. Eu estou aqui, eu estou seguro, Deus cuida de mim. Você vai ver só como melhora. E 2, escreva o que te preocupa. Quando você coloca em um papel, você organiza, você identifica os exageros que você tem feito, você separa o que depende de você e o que não depende. Não luta contra pensamentos no escuro. Coloque luz neles. E terceiro, oração e ação. A Bíblia diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso significa alinhamento antes de movimentação. Pedir direção antes de você tomar uma decisão, depois da oração, faça a sua parte. Tome pequenas atitudes diárias que te aproximam da vida que você deseja, que você quer ter. E 4, se alimente de fé todos os dias. A fé ela enfraquece aonde não há nutrição. Leia um salmo por dia, ouça algo que edifique a sua mente, encha a sua mente do que te fortalece, não do que te destrói. Sai do TikTok, sai do Instagram, sai do Facebook, alimente sua fé. Reduza estímulos. A mente ansiosa ela está sobrecarregada. Desliga o excesso de tela, de notícia, de comparação.
Às vezes a sua ansiedade não é espiritual, ela é um esgotamento mental. E para a gente finalizar, olha, a ansiedade ela não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que algo dentro de você precisa de cuidado. E Deus ele não te chama para viver um peso ao medo, Ele te chama para você viver com foco, com fé, com clareza. E se você confiar, se organizar e se alimentar de fé diariamente, você vai perceber que a sua ansiedade ela perde força e você ganha vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida e toda a sua família.